Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Beatriz Oliveira, eu estou aqui com os meus colegas Giovanna Nicastro, Gustavo Frassi, Safira Lafiá e Victoria Maia para explicar um pouco mais sobre o fauvismo. Esses são os assuntos que a gente vai tratar aqui e bora começar. Bom, o surgimento. O fauvismo ele vai surgir ali por volta de 1900 e 1903, tá? Com Henri Matisse e Albert Marquette, quando eles começaram ali a recusar normas impressionistas, tá? O movimento vai começar a ser reconhecido de fato ali no ano de 1905, tá? Quando aconteceu uma primeira aparição, né, no Salão de Outono em Paris, onde o crítico de arte Louis Vaxelles, não sei a pronúncia correta, perdão, mas esse cara aí, ele vai citar o termo fauves pela primeira vez para se referir a esse movimento, né? E fauve significa fera em francês, tá? Um ano depois vai acontecer uma exposição, de fato, desse movimento ali no Salão dos Independentes, que vai acabar abrindo mais os olhos das pessoas para o fauvismo, tá? Agora eu vou passar para minha colega Giovanna. Bom, o que era o fauvismo? Também pode ser chamado de fauvismo. Foi um movimento artístico que se expressou na pintura e, por apresentar mais de uma fase, pode-se dizer que ele não tem um único padrão de pintura. É conhecido por utilizar cores mais vibrantes, puras e mais ousadas. Os artistas não utilizavam muitas misturas de cores. Sempre buscavam transmitir as emoções das cenas que estavam retratando. Mas as obras do fauvismo podem ser identificadas por causa dos valores comuns que inspiraram a obra e de suas histórias. O fauvismo foi impactante por trazer uma grande liberdade de expressão das emoções dos artistas, mas com nenhuma técnica específica. Bom, como característica do fauvismo, temos o uso de cores fortes e intensas, com foco principalmente no roxo, amarelo e vermelho, a utilização arbitrária de cores sem correspondência alguma com a realidade. As cores eram inseridas de forma pura, sem preto ou branco agregados nelas. A sensação de profundidade era criada por pinceladas longas e espontâneas. Era uma representação leve e suave sobre a vida cotidiana. As cores deveriam transmitir emoções tranquilas, alegres e, principalmente, sempre positivas. As obras eram frutos de impulsividade e experimentação, sem a necessidade de estudos prolongados sobre técnicas de pintura ou pincelados. Era uma estética primitivista, sem preocupação com a realidade, e não havia preocupação alguma sobre críticas sociais, política e assuntos pesados em si. Assim como foi dito agora pelos meus colegas, vou recapitular um pouquinho. O fauvismo teve origem na França, mas especificamente em Paris, no século XX. Mas o fauvismo só chegou no Brasil em 1906, entre 1906 e 1907. A principal característica que se destaca no fauvismo no Brasil são o uso de cores intensas em suas artes. O principal artista no Brasil do fauvismo é Arthur Timércio da Costa. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. Ele pintou artes muito famosas, e a mais famosa dele é Menino com Legumes. As principais características do fauvismo no Brasil são pinceladas separadas, diminuição da sensação de aproximação e fim da perspectiva linear. Eu vou citar um pouco sobre alguns dos principais artistas dentro do fauvismo. E já puxando um brasileiro, a gente tem Arthur Timóteo da Costa. Ele foi um artista e decorador brasileiro, sendo um dos principais artistas do fauvismo reconhecidos no país. Ele entrou para o movimento assim que teve a sua viagem para a França. A sua obra mais conhecida é O Menino,
de 1917. Ela representa a humanidade do modelo, um menino negro descontextualizado da pobreza e do racismo. E o artista ao descrever a beleza da obra é posto com que reafirma a humanidade negra. Como precursor do fauvismo, a gente tem o Henri Matisse. Ele foi pintor, gravurista, escultor francês e desenhista. Ele utilizava cores de forma fluida em suas obras, variando de retratos a composições de imagem. A sua obra mais conhecida é La Danse, de 1910. A composição da obra começou em 1905, onde ele observava uma roda de dança de pescadores, a Sardana, no sul de uma praia da França. As formas simplificadas das dançarinas ocupam a tela. Elas são representadas por um movimento expressivo e um padrão ritmo dentro da obra. E por último, o André Derain. Ele é conhecido como um artista francês autodidata. Ele começou a pintar apenas com os seus 15 anos. E as suas obras são reconhecidas mais como leves, elas são tranquilas relacionadas a outros fauvistas. As suas aplicações de tonalidades são quentes e harmônicas. A sua obra mais conhecida é a Charing Cross Bridge, de 1906. O artista ele fez a obra durante a sua viagem para Londres, na Inglaterra, em 1906. Ela retrata de uma cena da margem do sul do rio de Tamisa. Charing Cross Bridge continua sendo uma das pinturas mais famosas do artista. Muito obrigada, Victoria. E esse é a nossa videoaula aí pra vocês sobre fauvismo. Espero que tenha sido explicativo e bons estudos!